O Platini é um daqueles dinossauros que vai ao International Board, aqui que o Dr. José Guilherme já foi lá Sim, há e que se calhar disse, eu até vou permitir estas duas coisas para eles ficarem contentes. O Platini defende que, em vez das novas tecnologias, ele prefere que o futebol continue a ser jogado por pessoas, arbitrado por pessoas, sem novas tecnologias. Portanto, é uma opinião dele. Portanto, ele é vice-presidente da FIFA e é presidente da UEFA, e esta é a opinião dele. E, portanto, tem direito a ter opinião, nós temos direito a ter opinião. Essa deixa é ótima para eu passar aqui ao Rui Santos e ao Rui Costa, mas antes disso, trazendo duas perguntas de telespectadores que me parecem extremamente interessantes nesta fase em que estamos a falar da linha de golo, da linha da área. António Pinho de Coimbra diz o seguinte: será que as novas tecnologias, evita penaltis simulados e cartões sem justificação? E acrescenta uma outra pergunta de Alberto Paneira, de Valongo, que pergunta: num caso de foi ou não rasteira, o árbitro pode manter a decisão, mesmo que nas imagens pareça o contrário? Rui Santos, daquilo que você defende, este árbitro pode manter a decisão, mesmo que o árbitro lá de cima diga que lhe parece outra coisa? Olha, o modelo que eu defendo, mas que é um modelo naturalmente sujeito à discussão e a debate, eu acho que está longe, esta matéria está longe de ser discutida, não tem sido discutida, eu acho que tem que ser discutida. Eu defendo fundamentalmente a introdução das novas tecnologias em dois pontos cruciais. E, aliás, era isso que eu ia dizer ao Vítor Pereira, que tem conhecimento, e por ter conhecimento do que eu lhe estava a dizer, sabe perfeitamente que em 2006 a Liga Inglesa fez várias experimentações ao nível do olho de falcão, chamado olho de falcão, e fez um investimento sério nesse sentido. E, portanto, Diga que o olho de falcão é a técnica, para os espectadores que seguem desporto, chamado Okai, que é a técnica, nesta altura, utilizada nos jogos de ténis. Nos jogos de ténis, no cricket, etc. Sim, mas mais visivelmente nos jogos de ténis. E nesse sentido, foram feitas experiências e quer o chairman da Premier League, quer o secretário-geral, há muitas figuras ligadas ao futebol inglês, que não é um futebol de trazer por casa, acho eu, que são muito suscetíveis ou são muito sensíveis a esta questão e estão muito de acordo que esta questão deve andar para a frente. E, como deve saber, foi feito numa fase em que depois a FIFA não deu possibilidade que se avançasse, foi feito um largo investimento para que se introduzissem as novas tecnologias testadas no campo do Fulham e do Reading. E, portanto, são situações recentes, são situações de 2006, são situações de 2007 e, portanto, aquilo que eu defendo basicamente de facto, a introdução desta tecnologia do olho de falcão para as situações em que a bola ultrapassa sim ou não a linha de golo. Temos o exemplo dos Juventus com o Chelsea, em que o Buffon tirou a bola de lá de dentro e se naturalmente tivesse a funcionar essa tecnologia do Okai, naturalmente que a decisão Rui, devia ser mas, por diferente. exemplo, esse caso do Buffon é um caso em que nós, com as câmaras normais que hoje temos a cobrir um jogo, que variam entre 12 a 18 câmaras, com essas câmaras normais, já é possível. Vimos todos que ele tirou a bola lá de dentro. Exatamente. A questão é da alteração das regras do jogo, ou seja, passar a ser possível, Rui Costa, que naquele momento o árbitro diga assim: fiquei na dúvida, vamos parar o jogo e o senhor lá de cima vai-me dizer se o golo é ou não é. Defende que devemos caminhar de facto para aí, naquele momento? Nesse sentido, sim. Nesse sentido eu concordo, até porque nas novas tecnologias aquela que nos parece mais evidente de implementar e que, caso se avance para este meio, mas que me parece mais fácil de implementar e mais essencial de implementar, porque é a chave do jogo, é o golo. Portanto, que não haja dúvidas se uma bola entrou ou não entrou. Eu, se tiver que pensar o quanto eu sou a favor das novas tecnologias, eu parto daqui, parto da linha de golo. Acho que é o mais essencial no futebol. Muitas das situações que passa dentro do campo também faz parte da materialice do jogador e também tem que ser premiada a materialice do jogador. É uma questão que muitas vezes se separa também. A pergunta pode-se fazer: quem é que estragou a verdade desportiva daquele jogo? Não foi o guarda-redes?
O guarda-redes não sabe tão bem como nós que a bola estava dentro da Sim, baliza. mas não pode... Será que ele se levantou e disse ao ser árbitro, olha, mas não vimos nenhum jogador fazer. O próprio Rui Costa há pouco admitiu. Mas não vai nunca dizer isso. Até porque há situações... Até porque há situações... O problema da verdade desportiva é um problema de educação. Que educação que começa ao ponto em que os jogadores... Porque o jogo é feito pelos jogadores, não é feito nem pelos espectadores, nem pelos dirigentes. No futebol também só me faltava ver o Buffon ou qualquer guarda-redes que fosse agarrar na bola e começar aos gritos, foi golo, foi golo. Naturalmente. Admito que foi golo. Mas estamos a falar na verdade desportiva. E a verdade desportiva é aquela que ocorre dentro do campo. E dentro do campo a verdade desportiva é feita pelos jogadores. E eu pergunto, quando o jogador simula uma lesão que tem, quando o jogador simula uma queda que não tem, quando o jogador simula ou não simula e tem uma falta grave para com um colega de equipa, quando um jogador tem um lance que procura enganar o árbitro, eu pergunto, quem é que viola a verdade esportiva? Perguntar-me a culpa é dos jogadores? Não. A culpa é da sociedade que formou os jogadores que se sentem recompensados quando caem fora da área e é penalti, quando conseguem tirar uma bola fora da linha e o árbitro não consegue ver. E por isso, aqui, de facto, o erro é premiado. Permita que lhe repita aquilo que disse inicialmente, que em muitas situações de jogo, e os árbitros podem confirmar isso, porque também isso acontece com eles de certeza absoluta, quantas e quantas situações o jogador fica na ideia que não fez falta ou que sofreu falta e depois não é. Portanto, isso aqui não está em questão a verdade esportiva, está em questão a velocidade do jogo ou a velocidade da ação em si. Portanto, nesse aspecto, não estou completamente... Rui, quantos treinadores já lhe disseram que você se deveria ter atirado para o chão e não atirou? E quantos dirigentes? Mas quantos treinadores? Quem manda nos jogadores são os treinadores. Os dirigentes é quem lhes paga, mas quem manda são os treinadores. Por isso, quando nós ouvimos treinadores falar em fair play e verdade desportiva, eu dou uma sonora gargalhada. Porque o treinador quer é ganhar, nem que seja com 2 mãos ou 3 mãos. Seremos todos responsáveis. Só como eu hoje venho defender a parte do ex-jogador e não do dirigente. Não, mas desculpe. Porque eu tenho 8 meses de dirigente eu só lhe quero de jogador. Rui, nesses 8 meses ralhou com algum jogador do Benfica porque é que ele não tinha simulado a falta quando podia ter simulado? Mas são conversas naturais após um jogo que nesta ou naquela situação, se tivesse caído ou deixado de cair, o árbitro tinha marcado penal. Fazem parte da pressão do jogo de estar muito em causa. Há várias outras situações, enquanto jogador, que numa falta, se o jogador não cai, o árbitro muitas vezes não dá falta, porque o jogador não caiu. Mas se o jogador cai, a gente consegue lhe dar uma simulação. Sim, mas também há árbitros que punem o jogador que cai em excessos. Mas eu estou a falar em casos reais de jogo. Aproveito também para dizer que nós, por aquilo que me parece, basicamente nós estamos aqui a discutir a arbitragem portuguesa. Mas isto não é um problema da arbitragem portuguesa, isto é um problema da arbitragem internacional. Nós estamos a discutir arbitragem... É um problema de uma arbitragem de todas as ligas. Estamos a falar da Liga dos Campeões. Mas a imagem que fica não estará um pouco no meio, ou seja, você também está a querer que jogadores profissionais de futebol, que movimentam milhões, que sejam, no fundo, um grupo de virtuosos meninos do coro, quando está tanto em causa. Tenho essa noção absoluta de quando estamos dentro do campo. Quando estamos dentro do campo, independentemente de sermos profissionais ou não profissionais, queremos é ganhar. E muitas vezes a nossa ânsia, eu digo nossa porque eu também fui atleta, e sei que quando estamos dentro do campo, queremos ganhar e queremos derrubar o adversário. Muitas vezes acaba o jogo e nós temos a noção daquilo que fizemos. E que digo isto à vontade, os jogadores profissionais, nunca fui profissional na vida, mas joguei alta competição. E eu diria uma coisa que às vezes costumo dizer, que é tudo uma questão de educação. Eu, como você, fomos jogadores de rugby. Eu, como o Rui Costa, fomos jogadores de futebol. Naturalmente que há aqui uma pequenina diferença, mas demos uns chutes na bola. Mas eu, enquanto jogador de rugby, fui educado de que o árbitro era soberano nas suas decisões. E o Rodrigo também lá esteve e dizia, podíamos saber que o árbitro tinha feito. O erro mais grave de todos, éramos incapazes, a única pessoa que podia falar com o árbitro era o capitão da equipa. Tudo mais, nós éramos punidos imediatamente por falar. Teoricamente, no futebol também é assim. Teoricamente, no futebol é assim. Mas eu, que era um jogador, digamos, correto no jogo de rugby, era, salvo o devido respeito, um rufia no jogo de futebol, porque eu discutia com o árbitro todo o dia todo. E podia ser meia hora depois. Eu só mudava era de bola e só mudava era de campo. Mas aí é tudo uma questão de educação. Não vamos levar este debate para a velha luta entre o rugby, a imagem do rugby e a imagem do futebol. Rodrigo, não vamos puxar a brasa à nossa sardinha. Não é velha luta, porque nós... Não, deixem-me fazer aqui um ponto de situação. Não vamos puxar essa brasa à nossa sardinha e defender aqui o rugby. Mas, curiosamente, quem vamos ouvir agora é o selecionador nacional de rugby. E isto porquê?
porque foi precisamente o rugby que deu nas vistas, sobretudo no último Mundial em França, utilizando algumas novas tecnologias, nomeadamente a questão do vídeo-árbitro. Aquela questão em que o árbitro tem dúvidas, pede... Perdeu a meia-final. E a França perdeu a meia-final à custa disso. Vamos ouvir o depoimento de Tomás Moraes, que nos dá duas situações muito engraçadas.